Fala galera top, fala galerinha. Galera, estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto referente a essa parte agora do número de oxidação e a parte da eletroquímica, tá bom? Então, antes de mais nada, nós vamos iniciar, nós vamos entender, nós vamos aprender como é que determina o NOx de uma determinada substância, de um determinado elemento, para a gente poder entrar na parte da eletroquímica, que é um assunto que tende a cair demais, tá bom? No Enem. Show de bola? Então vamos embora, galera. Então olha só, galera. A princípio nós temos que entender o que significa uma reação de oxirredução, que está dizendo aí regras de NOx. Então, o que você tem que entender é o significado de uma certa expressão, como por exemplo, esse oxi, ele tende a vir da expressão de oxidação. Então, esse oxi, ele vem de oxidação. E aqui o nome já está dizendo ó, que esse redução vem justamente do termo reduzir, certo? Então, como é que tende a reduzir? Como é que uma substância ela oxida? Como é que uma substância ela tende a reduzir, tá bom? Aí, em termos de conceito, diz assim, ó, que uma reação de oxidação e redução, também chamadas de reação redox, então vocês vão encontrar muito esse termo redox. Então, são fenômenos muito frequentes, está dizendo aí, no nosso cotidiano, como por exemplo, olha uma combustão aqui, ó. Isso daqui, essa combustão, essa queima, é justamente o que nós chamamos de oxidação. Então, a partir do momento que uma substância ela tende a oxidar, ela tende a dar elétrons, ela tende a perder elétrons. E isso nada mais é do que uma oxidação, tá bom? Aí vamos lá, olha lá. Outros processos que eu estou colocando, ó, ferrugem, enferrujamento, quando você estiver diante de um material que esse material ele tende a enferrujar, isso também é uma oxidação, certo? Combustão, combustíveis, quando eles entram em combustão, uma queima, você estará diante também de reação de oxidação. Quando se descolore cabelo com água oxigenada também. Então nós temos diversas situações no cotidiano. As pilhas, as baterias também ocorrem com um processo que nós chamamos de processo redox. Tá bom, galera? Só que nós vamos estudar detalhadamente o que seria essa reação redox, o que seria uma pilha, o que seria uma bateria, o que é uma oxidação e o que danado é uma redução. Tá bom? Em termos de definição, nós temos o seguinte: oxidar é perder elétrons. Só que eu quero que você entenda. Olha o macetezinho. Quem oxida dá alguma coisa. Então, se você está oxidando, olha a palavra. Se você está oxidando, você está dando alguma coisa. Quem oxida dá. Dá o que, professor? Elétrons. Então, galera, a partir de hoje não esquece. Toda oxidação é aquele cara que ele vai dar, ele gosta de dar elétrons. Tudo que oxida, dá elétrons. Tudo que oxida, perde elétrons. E reduzir, Então, toda vez que alguém estiver reduzindo, esse cara está recebendo, olha o aí, ó. Recebendo elétrons. Oxida, ou dá, oxida, dá elétrons. Reduz, recebe elétrons. Ganha elétrons. Nunca esquece disso, tá? E a reação de oxirredução é uma reação que ela ocorre simultaneamente. Alguém vai dar elétrons e o outro alguém ele tende a receber elétrons. Então está dizendo aí ó, que reações de oxirredução são aquelas onde há transferências, ou seja, alguém recebe e alguém ganha esses elétrons. Simbora. Aí eu coloquei aí um sistema, ó. Nós temos aqui o magnésio, certo? Que nós aprendemos lá na parte das ligações químicas, que ele vai reagir com o oxigênio, ó. O magnésio com 2 elétrons de valência, os 2 elétrons de valência dele aqui. Como ele é um metal altamente eletropositivo, ele tem uma tendência de perder elétrons. E ele vai perder 2 elétrons aqui, ó. Ele perde esses 2 elétrons que ele está doando para o oxigênio. Oxigênio, elemento altamente eletropositivo, a tendência dele é ganhar esses 2 elétrons. Se eu ganho 2 elétrons, se eu ganho 2 cargas negativas, eu vou ficar com excesso de carga negativa. Se eu perco 2 cargas negativas, eu vou ficar com excesso de carga
positiva. Cargas opostas se atraem, a ligação química ela tende a acontecer. Então, se o magnésio ele perde, ele dá 2 elétrons, o magnésio ele oxida. Se o oxigênio recebe esses elétrons, eu estou recebendo esses elétrons, quem recebe reduz. Então, isso nada mais é do que uma redução. Show? Simbora, essa aula é bem prática hoje. Vamos embora. Por exemplo, aí eu coloquei aqui um exemplo. Ó, quando você coloca um fio de zinco em uma solução aquosa de sulfato de cobre, vai ocorrer isso daqui. Ó. Você tem um zinco metálico. Como é que eu sei, professor, que eu estou diante de um zinco metálico? Sempre você vai estar diante de uma substância metálica, galera. Quando você estiver diante de uma substância simples, ó, se for um metal sólido, na sua forma pura, sem carga. Então isso daqui, ó, nada mais é do que a forma metálica. É o metal zinco. Então imagine um pedaço de metal, uma placa de zinco mesmo. É isso aqui, tá? Cobre 2+, é porque ele está em solução. Então quer dizer que você pegou um sal, como ele disse aqui, ó, um sulfato de cobre. Então você tinha isso, ó, um sulfato de cobre. Quando você adiciona ele na água, ele quebra a estrutura dele, produzindo cobre 2+, mais SO4 2-. Esse SO4 não vai importar para a gente, tá? Então nós teremos o cobre 2+ em solução. Então sempre que ele estiver na forma iônica, assim, ó, na forma de íon, então ele estará ele estará em meio aquoso, por isso que está dizendo aqui, ó. Mesma coisa acontece aqui, ó, zinco 2+ aquoso. Quer dizer que esse zinco não é mais metal, agora ele está na forma aquosa. E o cobre sólido, ó, cobre 0. Sempre que a substância ela é sólida, ela vai ter uma carga igual a 0. Então aqui quer dizer que antes eu tinha cobre na forma iônica, e esse cobre na forma iônica se transformou em metal. E a gente vai aprender justamente o porquê acontece isso. Tá certo? Simbora. Aí vamos lá. Podemos representar a reação pela seguinte equação. Então nós temos zinco sólido. Opa, peraí. Nós temos aqui, ó, o zinco metálico. Ó, nós temos o zinco metálico reagindo com a solução de cobre, que vai produzir solução de zinco e o cobre metálico. Então, galera, essa equação é o que nós chamamos de equação global, certo? Essa equação global ela é obtida a partir dessas semi-reações que nós temos aqui, ó. Então, quando você pegar o zinco sólido e ele perde 2 elétrons, tá vendo, ó, que ele perdeu 2 elétrons? Lembra daquilo quando a gente aprendeu lá em ligações, ó, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Substância eletricamente neutra. A partir do momento que ele perde um elétron, imagina aqui que esse cara é um elemento X qualquer. Se ele perde um elétron, ele vai ficar com excesso de carga positiva, então ele vai se transformar em um íon. Tá vendo? Para ser mais específico, um cátion. Perdeu o elétron, oxidou. Então é o que está acontecendo aqui com o zinco. Ó. O zinco ele está na forma sólida, ou seja, eletricamente neutro, e ele perde esses 2 elétrons, então ele vai se transformar em zinco 2+. É isso que eu quero que você entenda. Ó. Por que a oxidação não é interessante para alguns metais? Porque se você estiver diante de uma placa de zinco, por exemplo, e esse zinco ele serve para está servindo para armazenar alguma coisa, se ele começar a perder elétrons, ele deixa de ser o metal e ele passa a se transformar em um íon, ou seja, ele vai ficar ou quebradiço, ele não vai ter a mesma resistência que antes o metal ele tinha. É por isso que o ferro não pode oxidar. Imagina um navio constituído de aço, casco de aço. Ele é constituído, o aço ele é 98% de ferro, e o ferro ele começa a oxidar no mar. Meu amigo, não vai ter tanta resistência, não vai ter nenhuma resistência, para ser mais específico. Ele vai começar a corroer aquele ferro. O que seria essa corrosão? É que você deixa de estar diante do ferro e passa a estar diante de outras substâncias, uns óxidos e até bases de ferro. Tá bom? Então esses óxidos, eles são quebradiços. Então é tanto que o ferrugem você consegue quebrar com o dedo. Você pega, raspa. E o ferro metálico, você não consegue fazer isso. É por isso que a oxidação para alguns metais não é interessante. Porque ele deixa de ser metal. Ó, eu não sou mais o zinco. Não sou, eu sou zinco no reagente. Mas quando eu começo a oxidar, eu deixo de ser zinco e me transformo no cátion zinco. Cátion zinco não é metal. É isso que eu quero que você entenda.
Diferentemente da redução, galera, ó. Quando você está diante de uma redução, ele recebe elétrons. Antes eu não tenho cobre, eu tenho cátions cobre, eu tenho solução de cobre. E a partir do momento que esse cobre ele ganha 2 elétrons, ele se transforma no metal. Então aqui eu estou restituindo o metal. Então reduzir para alguns metais é interessante. Então é por isso que tem alguns processos de revestimento de metais que ocorre justamente com essa redução. Certo? Galvanização, revestir um certo material de zinco. Cara, é porque você tem solução de zinco, você vai reduzir esse zinco e começa a revestir o material. Quando você tem aqueles rodão cromado, entendeu? Aquele crômio, como queiram, ele é obtido a partir de redução. Então começa a revestir esses materiais. Prata, você tem um talher revestido de prata, de ouro. Isso é um processo de redução. Você joga uma solução daquela substância, aí começa a fornecer uma certa descarga e aquele material ele começa a reduzir. E então você vai revestir do material que você quer, seja lá o que for, ferro, zinco, ouro, prata, enfim. E isso é um processo de redução e a gente vai estudar tudo isso detalhado. Aí então lá, ó. Podemos notar que devido à transferência de elétrons ocorreu mudança na carga. Então, galera, essa carga elétrica que eu estava falando até então, zinco 0, zinco 2+, cobre 0, cobre 2+, tudo isso nada mais é do que nós chamamos de NOx. O que é NOx? O termo NOx, esse N vem de número e ox vem de oxidação. Então o termo NOx significa número de oxidação. Beleza, galera? Então nós vamos estudar a primeira parte que eu quero que você entenda é justamente como se determina o NOx de certas substâncias. Show? Simbora. Então olha só, no caso dos compostos iônicos chama do número de oxidação, chama de NOx a própria carga. Então não esquece, todo composto iônico, o seu NOx é a sua própria carga. Vou dizer de novo. Se você estiver diante de um composto iônico, o que é um composto iônico? É aquele composto onde alguém perde e alguém ganha um elétron. Transferência de elétrons. Lembra da ligação iônica. Então, como um vai doar e o outro vai receber o elétron, então o NOx desses elementos é a própria carga que esses elementos eles vão adquirir. Tá bom? Agora, se você estiver diante de um composto iônico, o composto iônico a gente vai... Não é uma carga fixa, tá? Não é uma carga real. Porque o composto iônico você tem uma carga real. Quando você está diante do composto molecular, do composto covalente, você tem uma carga que nós chamamos ela de parcial. Por exemplo, se eu estiver diante aqui de um ácido clorídrico, está realizando uma ligação covalente aqui, ó, compartilhamento de elétrons, não existe carga. Mas, devido à diferença de eletronegatividade entre essas espécies aqui, ó, como o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o cloro ele tende a atrair esse par de elétrons para pertinho dele. Então, como a região negativa está perto do cloro, então esse cloro vai adquirir uma carga parcial negativa, consequentemente o hidrogênio vai adquirir uma carga parcial positiva. Por quê? Porque o cloro ele é mais eletronegativo. Então ele atrai o elétron para ficar negativo. Se eu atrair 2 elétrons, 2 vezes negativo. Se eu estou atraindo 3 elétrons, 3 pares de elétrons, então eu vou ficar 3 vezes negativo. Então não esquece, compostos iônicos, o NOx é a própria carga, porque existe carga. Compostos covalentes é uma carga parcial, tá bom? Porque existe uma diferença de eletronegatividade entre essas espécies. Ou seja, a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse a quebra da ligação. Isso está acontecendo na ligação covalente. Aí é justamente o que está acontecendo aqui, galera. Ó. Você tem aqui ó, um compartilhamento de elétrons, tá? Você tem aqui um certo compartilhamento de elétrons. Como o cloro ele é mais eletronegativo, ele vai adquirir uma densidade negativa. Como o hidrogênio é mais eletropositivo, é menos eletronegativo entre esses dois, ele vai adquirir uma carga positiva. Se você joga esse composto dentro da água, vai existir uma ruptura. Aí sim, esse cara vai adquirir uma carga real negativa e esse uma carga real positiva. Tá? Que acontece isso daí. Mas vamos embora.
Então vamos lá. O que é oxidação? É a perda de elétrons. Quem oxida, dá. Vou dizer de novo. Quem oxida, dar elétrons. Se eu estou dando elétrons, eu estou perdendo elétrons. Se eu estou reduzindo, reduz, recebe elétrons. Tá bom? Se eu estou recebendo meus elétrons, quer dizer que eu estou reduzindo. Aí vamos lá, olha que coisa linda aqui, ó. Esquematicamente falando, nós temos o seguinte, ó. Oxidação, vai haver um aumento na carga. Não esquece. Como é que eu vou saber se um cara ele está oxidando elétrons? Quem oxida, dá. Então vai haver um aumento na carga. Aumento na carga. Então, galera, se você estiver diante de uma espécie e essa espécie ela estiver aumentando, por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, zinco 0, que ele perde 2 elétrons e produz o zinco 2+. Ó, eu tô saindo de 0, tá vendo aqui, ó, tô saindo de 0, se liga. Ó, peraí, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eu estou saindo de 0 e eu estou indo para 2+. Então, se aumentou, olha o macete, ó, se aumentou, oxidou, ou. Lembra do Papai Noel? Ho. Nada a ver, velho. Se aumentou, oxidou. Então, isso nada mais é do que oxidação. A oxidação acontece com o aumento da carga. É isso que você vai ter que observar. Tu tinha quanto? 0. Foi para quanto? 2+. Foi para 3+. Aumentou. Se aumentou, oxidou. Ou. Show? Eu estava em -5, passei para -3. Ó, eu estou aumentando a carga, porque lembra que eu estou diante de cargas negativas. Eu estava em 1, passei para 7. Aumentou, oxidou. Se você diminuiu, agora o macete é esse, ó. Se diminuiu, fez o quê? Reduziu. Iu. Olha para cá, ó. Iu. Se diminuiu, reduziu. O macete é esse. Então, galera, eu estava diante de cobre 2+, ganhei 2 elétrons e passei para cobre 0. Então eu estou saindo de 2+, eu estou indo para 0. Se diminuiu, ó, 2 para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Iu. Se aumentou, oxidou. Ou. Nunca esquece disso. Show? Simbora. Agora a gente vai aprender a determinar esse NOx, esse número de oxidação, através das regras, que são várias regras que vocês têm que, por obrigação, conhecer essas regras. Vamos começar pelas 2 primeiras regras. Olha só, galera, não esquece isso, tá? Começar a brincadeira aqui agora. Olha que coisa linda. Se liga. Ó, primeira regra é o seguinte. Toda substância simples, ela terá um número de oxidação igual a 0. Toda substância simples. O que é uma substância simples? É aquela substância formada por um único elemento. Olha aqui, ó. O2 é formado só por oxigênio. O3 é formado só por oxigênio. P4, só fósforo. S8, só enxofre. Carbono grafite, só carbono. Carbono diamante, só carbono. NOx, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Sempre que você estiver diante de uma substância simples, o seu NOx será igual a 0. Substância simples, NOx igual a 0. Só. Agora, se você estiver diante de um íon, olha, cuidado. Um íon, o que é um íon? É um átomo carregado. Esse átomo ele pode ser carregado positivamente, como ele pode ser carregado negativamente, tá bom? Então aqui eu já estou te fornecendo, ó. O meu íon é o K+. Então qual é a carga dele? Qual é o NOx dele? +1. Por quê? Porque a carga, o NOx é a própria carga. Bário 2+. Eu já estou te dando isso daqui, ó. Então quem é o NOx? 2+. Por quê? Porque o NOx é a própria carga.
Flúor menos, menos 1. Nitrogênio 3 menos, menos 3. Olha a diferença. Eu não estou diante de substâncias simples. Eu estou diante de íons simples e monoatômicos. Então, a própria carga é o seu NOx. Tá bom? Substância simples é sempre igual a zero. Nunca esquece disso. 3. Existem elementos que apresentam NOx fixo. Pronto, aqui tem que saber, viu? Quem são os elementos que têm carga fixa? Alcalinos. Li na casa de Rubens coisas da França. Sempre que você estiver diante de qualquer metal... Olha, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, galera, são aqueles carinhas que eles vão salvar a vida de vocês. É por isso que eu sempre disse. Lembra que eu sempre disse? Galera, memoriza. Galera, memoriza. Li na casa de Rubens coisas da França. Lembra disso? Todos os metais alcalinos têm carga igual a mais 1. Isso nunca vai mudar. Tá certo? Todos os metais alcalinos têm carga mais 1. Os metais alcalinos são os elementos da família 1A. Então, todos os elementos da família 1A têm uma carga fixa, não vai mudar. Então, sempre que você estiver diante de você vai calcular o NOx de uma substância composta, procura aqueles caras que têm carga fixa. Porque se você já tem aqueles elementos que têm carga fixa, só adiciona ele e acabou-se. Então, todos os elementos da família 1A, li na casa de Rubens coisas da França, tem carga mais 1 obrigatória. Nunca vai mudar. Exemplo, K2SO4. Tu vai olhar para a substância e tu vai dizer assim, o potássio é da família 1A, então a carga dele aqui vale mais 1. Pronto, acabou. Você já sabe disso. Vai facilitar com o resto. Sempre que você estiver diante dos alcalinos terrosos, família 2A. Bela Margarida casou com o senhor Barão Rabugento. Eu disse, memoriza que vocês vão precisar. De novo, eu disse, memoriza que vocês vão precisar. Tem carga fixa. Se o da 1A é mais 1, o da 2A é mais 2. Acabou-se. Tá certo? Nunca vai mudar isso, nunca vai mudar. Então aqui, ó, elemento CaO. Então tu sabe que o cálcio vai possuir uma carga 2+, obrigatório, meu amigo. Não vai mudar isso não. Então o oxigênio vai ser baseada no do cálcio que você já sabe. Zinco tem um NOx 2+, prata tem um NOx mais 1, alumínio tem NOx mais 3. Tem que saber isso. Flúor tem menos 1. Deixa eu ver se tem um flúor aqui. Tem não, mas eu vou acrescentar aqui, ó. Outro elemento que tem NOx fixo é o flúor, tá? Cadê? Vou botar aqui, ó. Flúor. Ixi, Maria. Não dá não aqui. Vou botar aqui, ó. Flúor, ele tem um NOx menos 1. É fixo também. Certo? Já já a gente vai colocar isso em prática. O NOx é o elemento hidrogênio nas substâncias. Olha, o hidrogênio, galera, ele vai ter um NOx mais 1 em praticamente 95%. Se você encontrou o hidrogênio, praticamente o hidrogênio ele vai ter uma carga mais 1. Praticamente. É sempre não. Certo? O hidrogênio vai ser... Olha, hidrogênio e oxigênio são elementos que também vocês vão precisar muito deles, tá? Então não esquece, o hidrogênio em 98% dos casos ele vai ter NOx mais 1, certo? Exceto quando ele estiver diante de quem? É isso que eu quero que você entenda. Ó. Você não sabe quem são os elementos que têm carga fixa? Pronto. Os elementos que têm carga fixa sempre terão carga fixa. O hidrogênio ele tem 98% de ter a mesma carga, que é o mais 1. Exceto quando eles estiverem diante dos elementos que têm carga fixa. Como por exemplo, ó, NaH. Aqui eu sei que o sódio é mais 1. Mais 1. Por quê? Porque ele tem carga fixa. Consequentemente, o hidrogênio vai ser menos 1 agora. Por quê? Porque a gente vai ver em uma regra que o somatório das cargas tem que ser sempre igual a 0. Tá bom? Mas já já vou falar dessa regra. Aqui o cálcio ele tem carga 2+. O hidrogênio ele tem que ser menos 1. Por quê? Porque o cálcio tem carga fixa. E o hidrogênio? Não. Ele vai ter se ele não tiver ligado aos caras que têm carga fixa. Professor, não estou entendendo. Calma que eu vou colocar isso em prática. Oxigênio, galera, é a mesma coisa. O oxigênio em 98% dos casos ele vai ter uma carga menos 2. Certo? Exceto quando ele estiver diante dos caras que têm carga fixa. E no caso aqui desse peróxido aqui, ó, dessa água oxigenada, ele também, a carga dele ele vai mudar, tá? Quando tiver conectado a esse hidrogênio aqui.
Mas relaxa, galera, que eu vou colocar isso em prática. Já já eu volto para cá. Vamos nessa. Halogênios geralmente têm carga -1. Quem são os halogênios? Os halogênios são os elementos da família 7A. Foi claro que Abramo imitou a Antártica. Lembra? Então, se o composto for binário, todos os halogênios eles terão carga -1. Porque você vai naquela vibe, nessa vibe aqui, ó. Família 1A, família 1A, família 2A, família 3A. 4A vai variar. Aí 5A, 6A e 7A. Então, a vibe, galera, é basicamente essa. Claro que vocês têm que ter muito cuidado, mas dá para você seguir um pouco essa regra. Você pode seguir isso daqui, ó. Família 1A tem carga +1. Família 2A tem carga +2. Fixo, não muda. Família 3A vai ter carga +3. O alumínio, no caso. Mas aqui, todos têm carga +3? Não, que pode variar. 1A e 2A não varia. 4A, aí, meu amigo, aí vai variar. 5A, pode ser que tenha -3, -2 e -1. Agora, depende da estrutura que você esteja trabalhando. Se eles estiverem no meio, isso aí vai variar e muito. Mas a gente vai colocar isso em prática também. E por último, e uma das regras mais importantes que tem, é essa 7 aqui, ó. A soma de todos os NOx tem que ser igual a 0, se a gente estiver diante de substâncias eletricamente neutras. Professor, como assim? Pronto. A partir de agora a gente vai colocar isso em prática, tá? O somatório de todas as cargas. Cada elemento vai ter a sua carga. O somatório dessas cargas tem que ser igual a 0. Como assim, professor? Vamos lá. NaCl. O Na você sabe que é da família 1A. Então ele tem carga fixa. Então a carga aqui é +1. Qual é o número que eu vou somar com +1 para dar 0? Que vai ser a carga do cloro. Cara, se eu tenho +1 para dar 0, aqui tem que ser -1. Por quê? +1 menos 1 dá igual a 0. Pronto, acabei de determinar o NOx. O NOx do sódio é +1, porque é fixo. O NOx do cloro é -1. Por quê? Porque o somatório das cargas tem que ser sempre igual a 0. Ponto final. Show? Simbora. Hidrogênio, ele tá ligado com aqueles caras que tem carga fixa? Não. Então, hidrogênio é +1. Tá vendo? Por quê? Porque ele não está ligando com um cara que tem carga fixa. Quem são os elementos de carga fixa? 1A, 2A, alumínio, zinco, prata e flúor. Então, se o hidrogênio é +1, o cloro de novo é -1. Por quê? Porque o somatório das cargas tem que ser igual a 0. Não esquece disso. +1 menos 1 dá igual a 0. Ou seja, NOx do hidrogênio, +1. NOx do cloro, -1. Cálcio. Opa, cálcio é da família 2A. Se é 2A, então aqui é 2+. E o oxigênio? Qual é o número que eu somo com 2+ para dar 0? 2-. Acabou, você terminou. NOx do cálcio 2+, porque ele tem uma carga fixa. NOx do oxigênio 2-, porque o somatório das cargas tem que ser sempre igual a 0. Agora daqui, tu conhece o NOx de quem? O oxigênio está ligado a alguém que tem a carga fixa? Não. Então o oxigênio eu sei que ele é 2-. E o carbono vai ser quanto? O somatório das cargas não tem que ser igual a 0? Então aqui vai ser 2+. Terminou. Show? Olha aqui em cima, ó. Lembra que eu falei que halogênio, quando for o composto binário, ele tem carga -1? Então o flúor aqui é -1. E o flúor também tem carga fixa. Como é que vai se proceder nesse ponto? Olha só. O que vai acontecer aqui é que o somatório das cargas tem que ser igual a 0. A carga de um flúor é -1. Só que eu tenho quantos flúores aí? Eu tenho 4. Então eu vou pegar essa carga -1 e vou multiplicar da atomicidade aqui embaixo. Ó. -1 vezes 4 dá -4. Qual vai ser a carga do carbono? Qual é o número que eu somo com -4 para dar 0? Então aqui vai ser +4. Acabei de determinar o NOx do carbono. Flúor -1. Lembrando, galera, o NOx não é isso daqui de baixo. Isso daqui de baixo é a multiplicação que eu estou fazendo. O NOx é esse. Flúor -1, carbono +4. Daqui, ó, como o bromo é halogênio e é um composto binário, é -1. Aí, de novo, ó, -1 vezes 2, porque eu tenho 2 bromos, dá -2. Qual é o número que eu somo com -2 para dar 0?
mais 2. Quer dizer que a carga do manganês é mais 2. Show? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, ó. Vamos para aqui agora, com 3 elementos. Ó, daqui você vai conhecer o NOx de quem? Olha só. Daqui eu conheço o NOx do hidrogênio, que é mais 1, e do oxigênio, que é menos 2. O que é que eu vou fazer? Multiplicar. Vou pegar a carga e vou multiplicar pela atomicidade. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Certo? Esquece o central, deixa o central por último. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Então, qual é o número? Olha só, eu tenho menos 8 e mais 2. Então, eu vou ter que arrumar um número positivo aqui, porque o negativo já está grande. Ó. Então, qual é o número positivo que eu somo com 2 para dar 8? Mais 6. Ó. 6 mais 2 dá mais 8. Mais 8 menos 8 dá igual a 0. Então, quer dizer que a carga do enxofre vale mais 6. Se ligou? Fácil. Água. Aqui tu conhece o NOx quem? Ah, eu sei que o do oxigênio é menos 2, eu sei que do hidrogênio é mais 1. Pronto, terminou. Menos 2 vezes 1, não tem nada subtentes que é 1, dá menos 2. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Mais 2 menos 2 dá igual a 0 de novo. Aqui, ó, oxigênio, 2 menos. Carbono vai ser quanto? 2 mais. Por quê? O somatório das cargas tem que ser sempre igual a 0. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não, tá bom. Continuando. Galera, qualquer dúvida, volta à aula, tá? Que a gente mata isso. Olha pra cá, ó. Daqui tu conhece o NOx de quem? Cara, fácil. Eu tô vendo que o oxigênio nem tá ligando com o alcalino, nem com o alcalino terroso. E nem o hidrogênio. Então eu sei que o hidrogênio é mais 1, sei que o oxigênio é menos 2. E vamos calcular, ó. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 1 vezes 3 dá mais 3. Qual é o número que eu somo com 3 para dar 8? 5. 5 mais 3, 8. Então aqui é mais 5. O NOx é o que está em cima, galera. É não o que está embaixo. Então, mais 8 menos 8 dá igual a 0. Acabei de encontrar o NOx dessa galera. Ridículo. Vamos para outro exemplo. Olha outro exemplo aqui, ó. Esse é mais complexozinho, mas vamos nessa. Ó, potássio família 1A. Eu sei que o potássio é da família 1A, então ele tem carga mais 1, fixa. Eu sei que o oxigênio é menos 2, porque ele não está ligado direto ao potássio. Então agora fica fácil. Vamos encontrar o número do cromo. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Opa, peraí. O número que eu tenho que encontrar aqui tem que ser um número que eu some mais 2 para dar 14. Então aqui só pode ser mais 12, porque mais 12 mais 2 dá mais 14, menos 14 dá igual a 0. Só que é mais 12 que está dividido para 2 cromos, certo? Não é a carga que vai ser mais 12, é mais 12 dividido por 2 cromos. Então o que é que eu vou fazer? Se quando eu estou em cima e eu venho para baixo eu multiplico, ó, 2 vezes 7, 1 vezes 2, eu estou multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então vai ficar assim, ó, mais 12 dividido por 2 dá mais 6. Porque 6 vezes 2 dá 12. Então quer dizer que a carga do cromo vale mais 6. Então a carga do potássio mais 1, que é fixa. Carga do cromo mais 6. Carga do oxigênio menos 2. Acabamos de determinar esse NOx aí. Lembrando que o somatório das cargas é igual a 0. Claro que eu não preciso ficar fazendo esse cálculo sempre. Eu estou fazendo só para você poder observar. Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui. Não. Vamos para a última regra. Você tem que saber o seguinte, galera. Ó, que quando você estiver diante agora de um íon, tá bom? O que é um íon, galera? É uma espécie carregada. Tá bom? Então, nesse caso, ó, eu já estou te dando a carga. Eu estou te dando que esse íon aqui, ele tem uma carga menos 4. Tá certo? Então, galera, quando você estiver diante de um íon, ou seja, de uma espécie carregada, o somatório das cargas tem que ser igual à própria carga. Professor, como assim? Vamos lá. O oxigênio aqui, você sabe que ele é menos 2. Tem nada a ver com esse menos 4 aqui, não. Aí vamos encontrar o do fósforo. Ó, menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Certo?
Eu tenho que encontrar um número aqui do fósforo que eu some com esse menos 14 e dê aqui o meu resultado final tem que ser menos 4. Por quê? Porque o somatório das cargas tem que ser igual à própria carga. Então, qual é o número que eu somo com menos 14 para dar 4? Sabe qual é o número que eu vou somar? Mais 10. Mais 10 menos 14, ó, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, mais 10 menos 14, eu vou subtrair, vai dar 4. E o maior número, menos aqui não era menos 14, então vai ficar menos 4. Então, lembra, o somatório das cargas tem que ser igual à própria carga. Então, qual vai ser a carga do fósforo? Mais 10 dividido por 2 dá mais 5. Acabei de encontrar o NOx do fósforo, que é mais 5, e o NOx do oxigênio, que é menos 2, que eu já conhecia. Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui de ânions. Tem não, mas eu vou colocar mais, porque esse de ânion... Ó, outro exemplo aqui. Vamos botar aqui um... Deixa eu mudar aqui a cor, preta. Vamos botar aqui um SO4 2-, tá? A carga já foi dada. Aí vai ficar assim, ó. Olha só, ridículo. Carga do oxigênio, menos 2. Vou estar lá em cima, para não confundir. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Qual é o número que eu somo com menos 8 para dar menos 2? Aí você diz mais 6. Mais 6 menos 8 dá menos 2. Então a carga do enxofre vai ser mais 6. É ridículo. Vamos para outro exemplinho aqui. Bora, professor. Bora, gostei dessa parada aí. Cor da tinta, preto. PO4 3-. Ridículo. Aí você diz assim, daqui tu conhece a carga de quem? Eu conheço a carga do oxigênio, professor. Então pronto, vai lá. 2- vezes 4 dá menos 8. Qual é o número que eu somo com menos 8 para dar menos 3? Mais 5. Porque aqui vai dar menos 3. Então a carga do fósforo, mais 5. Ridículo. Faz o teste, galera. Depois vocês ficam testando. Variação de NOx. Aí, galera, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho cobre. Se liga. Aqui, ó. Eu vou ter cobre 0. Ó, substância simples, 0. Íon simples, a carga é o próprio NOx. O NOx é a própria carga. Aí você vai observar o seguinte. Antes, ó, eu estou saindo de 0 e eu estou pulando para mais 2. Se aumentou, fez o quê? Oxidou. Quer dizer que o cobre está oxidando. Quantos elétrons? 2 elétrons. Ele oxida, ó, 0 para 2 dá 2. E olha a prata, eu estou saindo de mais e eu estou indo para 0. Substância simples, NOx, 0. Então, se eu estou saindo de mais 1 para 0, se diminuiu, fez o quê? Reduziu. Ele reduziu em quantos elétrons? 1 elétron. 1 elétron ele reduziu. Ele oxidou em quantos elétrons? 2 elétrons ele oxidou. Isso é a reação de oxirredução. Só isso. Meu Deus, que fácil, professor. Eu sei. Aqui, ó. O cobre sofre oxidação e é denominado agente. Pronto. Aí, para finalizar aqui, nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de agente redutor e o que nós chamamos de agente oxidante. O agente oxidante é sempre o inverso, galera. Olha que coisa linda. Ó, o agente redutor vai ser o que oxida. É a espécie que oxida. O agente redutor oxida. O agente oxidante é o que reduz. Por quê? O agente oxidante, o agente redutor, ele provoca a redução daquele cara. Então, cara, para não confundir, vamos para não confundir. É sempre o inverso. Se ele perguntar na questão, quem é o agente oxidante? Aí você vai procurar o que reduz. Se ele procurar quem é o agente redutor, aí você procura o que oxida. Quem é que oxida? Quem oxida é o que perde elétrons. É o que aumenta a carga. Quem é o que reduz? É o que recebe elétrons. É aquele que diminui a sua carga. Show? Então aí nós temos a oxidação nos seguintes fatores aí, ó. Nós temos a oxidação, nós temos a redução. Aí nós temos, na verdade, a energia elétrica. Como é que a gente utiliza essa energia elétrica, que é o nosso próximo tópico do próximo assunto. Tá bom, galera? Então, assim,
A princípio eu vou parar por aqui, só nessa parte para determinar NOx. E na próxima aula, galera, a gente vai entrar na parte da eletroquímica propriamente dita. Tá bom? Então assim, foi uma aula bem rapidinha, que era aquela aula só para a gente poder dar uma recapitulada no que era oxidação, no que é a redução. Vou lançar uma lista de exercícios para vocês lá no grupo, referente a essa parte de oxidação e redução, determinar NOx. E na próxima aula eu vou gravar também, a gente vai entrar já na parte da eletroquímica, que eu vou precisar muito dessa parte da oxidação. Beleza, galera? Então, pessoal lindo, por hoje é só. E na próxima aula, que eu vou gravar de novo, a gente continua. Beleza, galera? Valeu, galera. E até a próxima. Fui!